Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, temos mais um entendimento jurisprudencial para que a gente analise aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Então a pergunta que nós temos hoje aqui é a seguinte: então os alimentos arbitrados em valor fixo, eles não variam se houver recebimento de verbas eventuais pelo devedor? Então vamos supor lá que os valores, dos alimentos foram arbitrados em valor fixo. Vou dar um exemplo aqui: R$5.000 por mês que devem ser pagos a título de alimentos. Então se o devedor de alimentos ele receber alguma verba eventual, então ele acabou recebendo lá uma verba que não estava prevista, haverá a incidência de pensão alimentícia sobre essa verba eventual que não era prevista? Então é isso que nós veremos aqui agora. Então nós temos aqui o alimentos arbitrados em valor fixo, que foram 10 salários mínimos com pagamento em periodicidade mensal. Então esse era o caso concreto. E nós temos aqui que os alimentos arbitrados em valor fixo devem ser analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais sobre vencimento, salário, rendimento, provento, dentre outros ad valorem. Então aqui a gente já começa a ter uma pequena diferença. Então se o valor de alimentos for fixo, ele não foi estipulado em percentual, já haverá uma compreensão diferente a respeito do caso, Aí nós temos aqui que no primeiro caso, a dívida se consolida com a fixação do valor e periodicidade em que deve ser paga, não se levando em consideração nenhuma outra base de cálculo. Então isso quer dizer o quê? Que se for um valor fixo, vai ser aquele valor fixo sempre. Se for um valor fixado em percentual, e aí, claro, tem aquela variabilidade, ok? Então, nós temos aqui ainda o ponto 2, que diz o seguinte, que o débito alimentar arbitrado em valor fixo, por sentença transitada em julgado, deve ser pago pelo montante e na exata periodicidade constante no título judicial, revelando-se ofensa à coisa julgada a determinação para que o valor arbitrado seja pago a propósito do recebimento de outras verbas pelo devedor. Então, se foi fixado, que o pagamento da pensão alimentícia seria por um valor fixo, então aqui nesse exemplo eram 10 salários mínimos, é isso que deverá ser levado em consideração. Essas verbas eventuais, elas não são consideradas. Além disso, nós temos aqui o seguinte, então no caso concreto, as circunstâncias fáticas incontroversas nas quais a sentença foi proferida dão guarida ao pleito recursal, pois não há nenhum vestígio no título de que a verba deveria incidir na forma como entendeu o tribunal a qual. De fato, mostrou-se relevante ao arbitramento em valor fixo o fato de o réu oferir rendimentos por fontes que não empregatícias, fato que reforça a conclusão de que a pensão, na hipótese, não deve incidir sobre verbas outras como aquelas indicadas pelo acórdão recorrido. Então aqui o que estava sendo discutido era justamente esse ponto. Uma vez que tenha sido estipulado o valor da pensão alimentícia em valores fixos, por mais que o réu, o executado, o devedor de alimentos, ele tenha rendimentos variáveis, o que deverá ser levado em consideração é o valor fixo. Okay? Então esse é o grande ponto. Então, houve a fixação, a determinação de uma quantidade específica, fixa, é aquele valor que deve ser observado, por mais que o devedor de alimentos venha a receber outras verbas eventuais. Muito bem, então finalizamos mais uma aula aqui. Eu agradeço a todos por estarem conosco, estarem aqui no nosso curso, aprendendo, ganhando conhecimento e, claro, aplicando na prática, que é o mais importante, tá bom? Então, seguimos aqui para as próximas aulas. Vejo todos na próxima aula também. Valeu!